eu comprei exatamente o que eu queria e 3 dias depois eu acordei com o mesmo buraco. Eu estou no monastério budista na Inglaterra há 5 dias. E aqui eu descobri 5 virtudes que me fez entender por que essas coisas acontecem. Por que a cada conquista que eu tinha, eu precisava de uma nova para continuar feliz. Porque a gente vive com essa esperança de que a próxima conquista vai realmente trazer felicidade. É claro que chega algum momento da vida que você já conquistou algumas coisas e você percebe que mais conquista não vai adiantar. E por isso que aqui nesse monastério eu entendi essas 5 virtudes. Se você trabalhar em você, as outras coisas serão acrescentadas. E você não precisa mais usar os bens materiais como fim, e sim como meio para você viver melhor. Trazendo essas 5 virtudes para você, você consegue ter mais sem precisar buscar mais. Praticamente vira uma coisa natural para você. E é muito importante quando a gente entende esse conceito e a gente traz para o nosso ser, para a nossa vida, porque a gente consegue estar muito mais presente para desfrutar das nossas conquistas. A quinta é a chave de tudo. É o que vai fazer sentido, o que você vai entender completamente o porquê essas 5 virtudes, elas realmente mudam a experiência humana aqui na Terra. E porque antes de buscar qualquer conquista, se nós buscarmos essas 5 virtudes, o restante é acrescentado. Olá, meu nome é Mix Wendel, mas para facilitar a sua vida, pode ser só Mix. Como eu disse anteriormente, eu estou aqui na Inglaterra, estou começando esse projeto, comecei em janeiro desse ano, só agora aqui no YouTube, esse é meu primeiro vídeo. Eu decidi já começar com esse tema porque é um tema muito importante para acabar com o nosso sofrimento na nossa vida. Porque a gente foi condicionado a colocar o nosso valor para fora da gente. E justamente por isso que nós temos grandes problemas na nossa vida, grande sofrimento. Bom, aqui nesse monastério as pessoas não têm pressa, as pessoas se ajudam muito, a comida é muito boa. Para mim que já sou vegetariano, estou no paraíso. É um castelo bem bonito onde a gente fica hospedado. Eu vou colocar o meu drone para sobrevoar e vocês irão ver as imagens na tela. Eu cheguei aqui um pouco ansioso, porque quando nós começamos um projeto novo na nossa vida, a gente tem aquela pressa, aquela ansiedade por resultado. Precisamos ter paciência, que já é uma primeira virtude, é entender que tudo tem um começo, tudo tem que ser plantado, nada é do dia para a noite. E a gente entender isso e trabalhar essa paciência vai fazer com que a gente tenha muito menos ansiedade, sofra muito menos por antecipação e conseguimos de fato resultados. Então, quando eu cheguei aqui eu já estava um pouco ansioso, já estou há 3 meses produzindo conteúdo. Se você já começou alguma coisa nova na sua vida, você sabe que esse começo é de muita ansiedade. Eu larguei minha carreira de 16 anos, então eu estou num momento novo na minha vida, completamente novo. Muito feliz por estar começando esse projeto. Eu sei que é de extrema utilidade para quem quiser compreender a vida, assim como eu estou compreendendo e trazendo a filosofia unificada para vocês. Eu estou viajando pelo mundo para estudar diversas filosofias, para trazer essa estrutura de concepções de como essas filosofias elas se encaixam e como a gente pode aplicar elas de forma objetiva na nossa vida, sem precisar estudar diversas filosofias, ler diversos livros, apenas trazendo o conceito dessas filosofias para a nossa vida. De um tempo, há 5 anos atrás, basicamente, começou a acender uma inquietação dentro de mim, algo que necessitasse uma mudança na minha vida. Por isso que eu precisei deixar toda a minha carreira para trás. Acho que muitos de vocês já estão sentindo isso, essa inquietação, essa coisa de perceber que nós estamos no lugar errado e a nossa vida pede por mudança. E dar o primeiro passo é importante para colocarmos a nossa vida onde realmente a gente quer que ela esteja. Não apenas sobrevivendo, não apenas trocando a nossa experiência por sobrevivência. E é por isso que eu deixei tudo para trás, e é por isso que eu estou aqui.
Nesse monastério, o nome é Kadampa, aqui na Inglaterra. Nessa uma semana que eu tô aqui, o que mais me incomodou foi nem o que eu aprendi de novo, mas sim o que eu já sabia e eu ignorava. É claro que todo mundo sabe que é bom ser paciente, mas como que a gente trabalha a paciência? Como de fato a gente se torna pessoas mais pacientes para poder atrair as coisas na nossa vida? Fica comigo que você vai entender o meu raciocínio no final do vídeo. Porque é muito importante a quinta virtude e a gente ignora ela muito. É uma ação simples, mas que muda completamente tudo quando a gente implementa essa virtude na nossa vida. Nesse período na minha vida, nos meus últimos 16 anos de carreira, eu era uma pessoa ambiciosa. Eu achava que, na verdade, era ambição, mas era uma fuga. Eu estava sempre buscando, sempre impaciente para conquistar, sempre querendo a próxima conquista. E isso, além de causar uma ansiedade, claro, nunca tinha fim. Eu sempre precisava de mais coisas para ser feliz, né? Vamos colocar assim, a felicidade que é vendida para a gente e a gente corre atrás dela como um ratinho atrás do queijo e cai na ratoeira. Não que a gente não deva usar as coisas do mundo, óbvio que a gente deve aproveitar, mas não como fim, e sim como meio para termos uma vida melhor. E a segunda virtude é a generosidade. Nós, no Ocidente, vemos muitas coisas erradas na religião, principalmente pastores explorando a ingenuidade dos seus fiéis. Mas aqui eu aprendi que a generosidade é algo natural, é algo que, se a gente trabalhar, a gente não precisa querer as coisas. Quando a gente é generoso, a própria vida, ela será generosa com a gente. A gente não precisa ser pessoas egoístas que pensam apenas no próprio umbigo. A gente pode pensar nas outras pessoas, trabalhar essa virtude da generosidade vai fazer com que nós mesmos se beneficiem. Olha que coisa louca. Quanto menos egoísta você é, maior o benefício que a vida te dá. A gente tem essa questão do medo e por isso que a gente acumula e não tem nada de errado em acumular, tá? A questão é quando a gente vê pessoas na nossa frente sofrendo e a gente pode ajudar e a gente é tão egoísta que a gente está preocupado com o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro que a gente está fornecendo para ela. Mas aquilo é um respiro para aquela pessoa naquele momento, então independente do que ela for comprar, a gente não tem nada a ver com isso. Então se a gente trabalha a verdadeira generosidade em querer ajudar sem receber nada em troca, aqui eu aprendi que as outras coisas nos são acrescentadas de forma natural. E aí é por isso que a gente às vezes acaba nessa corrida que nunca tem fim, nessa gana de querer mais e mais e mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e nada nos satisfaz. É muito louco porque vira um ciclo sem fim de conquistas e muitas das vezes você conquista algo que você, por exemplo, eu queria muito uma BMW na minha vida, eu comprei. Mas a felicidade durou uma semana, depois eu precisava de outra para preencher. E aquilo foi como um soco no estômago, porque eu trabalhei muito para conseguir, e quando eu consegui não foi suficiente. E a terceira virtude é o esforço sem fazer esforço. É você, por exemplo, trabalhar 12 horas, trabalhar 10 horas e ser gostoso, não ser maçante, não ser sofrido. Nós estamos acostumados na nossa sociedade a viver esperando o final de semana chegar. Nós não conseguimos mais aproveitar a vida, nós estamos pedindo para que a vida passe rápido, sem nem ao menos viver dia após dia. Nós praticamente estamos torcendo para que a nossa vida acabe. E isso é uma loucura quando a gente para pensar, porque ninguém quer partir, mas a partir do momento que você vive querendo que o final de semana chegue, é praticamente você está pedindo para que a sua vida chegue ao fim. E como que a gente pode trazer isso para a nossa vida?
realmente conhecendo quem nós somos. Porque nós fomos condicionados desde muito novos a escolher quem a gente quer ser, o que a gente vai ser quando crescer. Não ajudam a gente a descobrir quem nós somos para aí nós escolhermos a nossa profissão. Então aquela velha frase que nós escutamos, o que você quer ser quando você crescer? Não te ensinaram a descobrir quem você é primeiro para depois você escolher quem você vai ser, quando você descobre quem você é. E é por isso que provavelmente você está insatisfeito com o seu trabalho atualmente. Porque ele não é um esforço gostoso, não é prazeroso, não é o que você veio fazer aqui nessa terra. Você está apenas sobrevivendo ou apenas escolheu a sua profissão por questões financeiras, porque dá dinheiro, ou por pressão familiar. Dificilmente a gente escolhe a nossa profissão por compatibilidade do que a gente gosta de fazer e do que a gente quer realmente fazer. E quando a gente encontra isso, muda tudo. A gente pode ter o esforço gostoso. A gente tem basicamente a vida aproveitada dia após dia, minuto por minuto, porque a gente fica no momento presente. E isso acaba fazendo com que as outras coisas venham com mais naturalidade. A gente não precisa buscar, se esforçar. O nosso esforço ele acaba sendo natural. E isso muda tudo a nossa realidade. Hello. Hi. Yes, I'm from Brazil. We hear you're checking. Yes, exactly. Very exciting. Yes. Oh, really? Yeah, irmão. Ok. E aí quando você precisa se esforçar muito, desgastar a sua saúde, tem muita gente que acumula anos de trabalho, muita grana, para no final gastar tudo com remédio. Todo o esforço da vida você gasta com remédio. E isso acaba sendo uma armadilha, porque a gente está tão preocupado em acumular que a gente acaba dando a nossa maior riqueza, que é a nossa saúde. E essa é uma armadilha da corrida, esse esforço. E a gente basicamente acostumou a viver assim, acostumou. Foi colocado pra gente que o esforço é o caminho certo. Se tá sendo difícil, é porque a gente tá no caminho certo. Para ter resultado, precisa se esforçar, precisa ser difícil. E aqui eu aprendi que se a gente trabalhar essa virtude, também todas as outras coisas serão acrescentadas. Entender que tudo que eu tentava buscar na minha vida era basicamente paz. A gente quer paz para poder ter uma vida gostosa, uma vida com conforto. Você pode andar numa BMW, você pode andar numa Ferrari. Se você não tiver paz, você não vai estar completo. Não adianta as pessoas falarem, ai, dinheiro compra felicidade. Mas não adianta se você não tem paz. Então eu entendendo a trabalhar essas virtudes no meu próprio ser, todo o vazio que eu sentia, a cada novo objetivo que eu colocava na minha vida e eu não alcançava a plenitude que eu esperava depois de conseguir o que eu queria, porque a gente usa esses bens materiais para preencher essa falta que está dentro da gente. Mas ele não some, ele fica apenas esperando o seu momento de voltar. Aquela dor, hi, hello, aquela dor interior que você sente, sabe? Aquele vazio de, poxa, eu preciso de alguma coisa, e aí você busca um relacionamento, eu preciso um carro novo, eu preciso de um apartamento novo, eu preciso de tudo, sempre buscando fora da gente, sabe? Sempre fora. E a quarta virtude é a sabedoria, é acender a chama de buscar compreensão, de realmente querer compreender as coisas na nossa vida, porque a gente às vezes tem medo da resposta e por medo da resposta a gente diz para nós mesmos que não existe respostas, disseram pra gente que não existe, então tá bom. Então a gente tá apegado também a não ter respostas e isso realmente muda tudo, porque quando você entende que as respostas existem e que você pode buscá-las por si próprio, tudo muda. Você pode compreender e trabalhar a virtude da sabedoria muda praticamente tudo, tudo.
Porque você entende que a sua compreensão só depende de você, não depende que outras pessoas te digam. Você cria a sua autonomia intelectual. É quando você tem autorresponsabilidade sobre descobrir as coisas. Se isso é verdade, se isso é mentira. Existe um fato que nós não conseguimos distinguir muitas vezes dentro da nossa sociedade, que é o que é opinião e o que é fato. Aqui nós vamos trabalhar muito a nossa percepção. Quando eu der uma opinião, será algo que você não pode perceber com a sua própria percepção. Será algo que você terá que acreditar em mim. Quando é algo factível, que você pode realmente perceber, aí deixa de ser uma crença e se passa a ser realidade. Então, muito do sofrimento que a gente tem na nossa vida é por não compreender as coisas, é por falta de compreensão. E justamente quando a gente começa a compreender essas coisas e essas virtudes, as coisas vão se encaixando, porque essas virtudes, elas se complementam, uma coisa encaixa na outra, e uma vai transformando a sua vida muito, muito melhor, encaixando uma coisa na outra. É um encaixe. Trabalhar essas virtudes é um encaixe, é um treino. A felicidade é um treino. Ela não é uma conquista externa, ela é um treino. Porque você trabalhando essas coisas, você vai conseguir agregar muito mais coisas na sua vida. O buraco que a gente sente no nosso ser não é falta de conquistas, é falta de sabedoria. É a gente entender que as coisas do mundo, a gente só precisa usá-las, não que ela use a gente. E eu falei que praticamente desde o começo que a quinta virtude era uma das mais importantes e é o que vai ajudar você a trabalhar em todas as outras virtudes, que é a concentração. E como que a gente consegue concentração? Com meditação. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Meditação não é sobre você esvaziar a sua mente, é sobre você perceber os pensamentos que estão na sua mente. Quando nós sentamos no silêncio, nós conseguimos ver o que a nossa mente está buscando, qual o caminho que ela está nos direcionando, por que essas coisas estão vindo na nossa mente. E o primeiro passo para você transformar todas essas virtudes que eu te falei é entender o polo negativo dela. Então assim, ansiedade, por que você está ansioso? Você precisa de paciência. Então você está o quê? Preocupado com questões futuras que ainda não aconteceram? Então trabalha isso na sua mente, a meditação vai ajudar. Generosidade, você está o quê? Pensando em cada vez ter mais e só pensa nisso? A concentração, que é a meditação, ela vai te ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio dentro de você. E você vai transformando os pensamentos ruins em pensamentos bons. É uma prática, demora um tempo, não é do dia para a noite, mas você consegue, faz, começa pequeno. É importante a meditação, é uma das coisas mais importantes. Você vai ver que é muito louco. É praticamente dois mundos, o mundo que você não medita e o mundo que você medita. Começa a meditar e depois você volta aqui nos meus próximos vídeos e você me diz. Primeiro passo, não esvazie a mente. Percebe os pensamentos e busca o oposto deles. Se é um pensamento negativo, pensa como você pode transformar esse pensamento positivo. Porque uma mente conturbada terá uma realidade conturbada. Uma mente escassa terá uma realidade escassa. E você trabalhar a paciência na sua meditação, que foi a primeira virtude, ela te ajudará a trazer todas as outras virtudes para a sua vida. E isso é muito forte aqui no Kadampa, porque basicamente nós trabalhamos as nossas virtudes. As outras coisas não serão acrescentadas. Nós não precisamos focar no material. Engraçado que tem uma frase cristã muito conhecida, que é busque primeiro o reino de Deus para depois buscar as outras coisas. E basicamente, na visão Kadampa, na visão budista, é trabalharmos as virtudes, é trabalhar a essência do ser humano em ser bom. E aí as outras coisas nos é acrescentadas. Então, isso muda tudo a sua experiência. Trabalhem essas 5 virtudes na sua vida, que eu tenho absoluta certeza que você será uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz e muito mais realizada. E aqui dentro desse monastério eu percebi o que eu precisava não era mais conquistas, era paz, para poder ser eu mesmo,
para poder viver um dia de cada vez, viver bem, viver melhor. A vida não é acreditar que você precisa de mais conquistas para ser feliz todo dia, toda semana, todo ano. É compreender que a felicidade é o caminho. Você já tem a felicidade dentro de você. As coisas do mundo é apenas um meio para que essa felicidade transborde, não só na sua vida, mas como na vida da sua família e da sociedade. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo.